volta no nosso bate-papo de hoje. Nós vamos falar sobre varizes, que são aquelas veias que se dilatam e ficam salientes na pele, sendo incapazes de desempenhar sua função no sistema circulatório com eficiência. Quem fala sobre o assunto e esclarece as nossas dúvidas é a médica cirurgiã vascular, doutora Bruna Schmelzer. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda, prazer recebê-la. Fiz um breve relatório aí do que são as varizes. Vou pedir para a doutora explicar melhor. Tá bom. Então, assim, as varizes, como você falou, elas são veias, né, que se formam de maneira errada. Então, o que acontece? O nosso sistema circulatório, ele funciona como uma via de carro, assim, de duas mãos. Existem vasos que levam sangue e vasos que trazem. As veias são aqueles vasos que trazem o sangue de volta para o coração. E elas têm, elas são formadas por válvulas, que são como se fossem portinhas, assim. E aí, ao momento que o sangue passa por isso, válvulas se fecham e o sangue não reflui. Então, porque o sangue sempre está andando contra a gravidade, né? Então, a partir desse momento que essas válvulas se fecham, o sangue não reflui. As varizes nada mais são que quando essas veias, elas começam a se dilatar, então elas se tornam um calibre mais grosso e essas válvulas, elas param de exercer essa função. Então, quando o sangue sobe, essas válvulas não se fecham e o sangue reflui. Então, ele fica turbilhonando nessa região e essas veias, como elas vão se dilatando, em vez de formar um tubo cilíndrico e reto, elas vão ficando tortuosas. E aí aparecem aquelas veias que a gente vê nas pernas. Além da saliência, quais são os sintomas? Então, geralmente, como o sangue fica parado naquela região e ele não consegue circular, não consegue retornar ao coração de maneira adequada, os sintomas que os pacientes geralmente se queixam é dor, cansaço, principalmente cansaço nas pernas no final do dia, porque à medida que o paciente vai ficando em pé, que a gente vai ficando em pé, o sangue vai descendo e vai tendo essa dificuldade em retornar. Então, se sente dor, cansaço, inchado, perna bastante inchada. Até às vezes alguns podem ficar vermelho, inflamar. Então, aquela paciente, é muito comum ele falar assim, parece que minha perna está pesando 100 quilos. Então, esse cansaço nas pernas, geralmente está sempre associado à presença de varizes. E tem como aliviar esses sintomas? Sim. A medicação, em maneira geral, a gente tem 2 tratamentos que a gente fala tratamentos clínicos, né? Que é a medicação e o uso de meia. O uso de meias específicas, claro, sempre indicado para cada tipo de caso, ele vai fazendo com que essas veias que estão dilatadas e tortuosas, elas fiquem funcionantes durante o uso que você está usando a meia. Então, claro, a meia ela não vai curar isso, né? Essa meia específica, ela vai fazer com que essa veia funcione, mas enquanto você estiver usando, né? E as medicações, elas aliviam os sintomas, né? Eu gosto de sempre falar para os pacientes que, assim, que a medicação não vai curar, essa veia ela não funciona, é uma veia doente. Ela não vai se tornar uma veia saudável com o uso da medicação. A medicação vai ajudar a aliviar os sintomas somente, mas assim, o tratamento ideal é você fazer um procedimento, ou um procedimento cirúrgico, ou um procedimento de aplicação, ou até lasers, hoje em dia, que a gente tem cada vez mais tratamentos mais modernos, para poder fazer a retirada e o tratamento dessa veia causando problema. Que a medicação, ela só vai aliviar os sintomas causados por ela, mas a doença continua lá, né? Quais são as complicações que as varizes podem trazer para esse paciente? Então, além desses sintomas que a gente comentou aqui, né, de dor, cansaço e inchaço, podem causar inchaços, às vezes inchaços crônicos, se são varizes extensas e de longos períodos, uns inchaços importantes na perna, que às vezes eles nem regridem, assim. Muitos pacientes falam, a hora que eu ponho a perna para cima desincha. Às vezes o inchaço pode ser tão grave que ele chega a não regredir. Como o sangue fica parado naquela região e ele não consegue circular, ele predispõe à inflamação daquele lugar. Então, acontece uma das complicações que é a mais comum, é a tromboflebite, que é uma flebite no lugar dessas veias que estão superficiais e saltadas, que pode até evoluir para uma trombose, mas não é tão comum assim. Mas é a tromboflebite, que aí no local dessas veias, como o sangue fica parado, ela inflama bastante. E em casos mais graves, pode até evoluir para pigmentação na pele, que a gente chama de dermatite ocre, porque o sangue fica parado naquela região, a pressão aumenta e aí ele extravasa para fora do vaso e aquele sangue ali parado, ele chega a pigmentar a pele.
e até em casos mais graves ainda feridas, porque a pressão é tão grande, o sangue tem essa dificuldade de retornar, que aí pode começar a abrir essa pressão, o aumento ali, gerar uma inflamação local e abrir até feridas e úlceras na pele, que geralmente são de difícil tratamento e tem pacientes que sofrem bastante com isso. É um problema genético? Tem alguém que tem predisposição a ter essa doença, a ter varizes? Sim, a causa das varizes ela é essencialmente genética, né? Então, o fator genético é o principal fator predisponente. Então, por isso que a gente não consegue combater, assim, não tem um tratamento, uma prevenção de 100%, porque a causa lá é genética, mas a gente consegue levar a doença e ter um controle bem significativo. Os fatores que agravam e que fazem com que as varizes apareçam mais é obesidade, faz com que piore, porque aí o sangue não tem força mesmo para subir. O cigarro também, o tabagismo, faz com que essas varizes aumentem. Hormônios também, principalmente o uso do anticoncepcional. Na gestação também, devido à alta carga hormonal e devido ao peso, né, da gestante com a barriga do bebê, às vezes esse retorno venoso que a gente fala, ele é dificultado, né, ele se dificulta bastante. Então, podem surgir bastante pós-gestações, podem acontecer, né, mas a causa ela é essencialmente genética, né, o principal fator é o genético. Mas assim, atividade física, ela pode prevenir bastante, né? E até aliviar bastante os sintomas, porque você fortalece a musculatura da sua perna, então faz com que você consiga melhorar esse retorno venoso e aí você pode até retardar o aparecimento da doença e assim evitar as possíveis complicações. Tenho pergunta dos nossos telespectadores. Ana Paula de José Bonifácio, qual o pior tipo de varizes? Então, assim, as varizes, a gente tem uma classificação que a gente usualmente usa, assim, em consultório e na medicina em geral, que a gente chama de uma categoria, uma classificação que chama-se CEAP. Então, a gente classifica os níveis de varizes nível 1 até o nível 6, né? O nível mais simples seria aqueles vasinhos, considerado aqueles vasinhos que os pacientes têm. O nível mais grave, a gente considera quando tem as veias associada à ferida, né? É o nível mais grave, seria o nível 6. Célia, de Presidente Prudente. Doutora, o que as varizes podem causar? A gente já até comentou, né? A gente comentou, então, elas podem, além dos sintomas de dor, cansaço, fadiga da perna, inchaço, elas podem estar associadas às complicações que a gente falou, né? Manchas na pele, flebites, que são as inflamações locais das varizes e até, em casos mais graves, as feridas. O melhor tratamento é o cirúrgico? Hoje em dia a gente tem tratamentos mais modernos, né? O cirúrgico, ele é uma das opções, né? Mas hoje em dia, dependendo, que como são 6 categorias, tudo vai depender do tipo da categoria. Então, não tem um tratamento assim, por exemplo, o nível 1 geralmente não é cirúrgico, né? Geralmente a gente trata com aplicações. Mas hoje em dia a gente tem alguns casos, é necessário a cirurgia, mas hoje a gente tem lasers que a gente pode fazer, diferentes tipos de lasers, tanto para varizes grossas quanto lasers para varizes finas e aplicações. Quando a gente fala em aplicações, a gente tem diferentes modalidades de aplicações. Então a gente pode fazer aplicações que a gente chama de espuma para varizes mais grossas. Então, a gente, no lugar da cirurgia, pode ser uma boa opção também, dependendo do caso. Patrícia de Catanduva, vasinhos são varizes? Vasinhos são varizes. Vasinhos são varizes num estágio inicial, né? A gente chama de estágio 1, né? O nome dos vasinhos, nomenclatura médica, chama-se telegiectasias, que são os vasinhos, né? Geralmente, eles não são só vasinhos, geralmente a gente tem já uma varizes, uma varize que mantém eles, né? Mas eles podem ser considerados como um grau da doença de varizes que a gente chama um grau de insuficiência venosa crônica. As varizes, elas têm alguma relação com a safena? A safena, ela é uma veia, né? O que acontece? A safena, ela é uma veia da perna. Cada pessoa tem 2 safenas, na verdade, mas a que mais se fala é a safena magna, que é uma veia, safena magna ou safena interna, que é uma veia que fica na parte de dentro da perna, na face medial, e ela é uma veia. Todo mundo tem,
em geral as pessoas têm, e ela serve para trazer o sangue da parte de baixo da perna até a parte de cima. Ela faz parte do sistema venoso superficial, que a gente fala, mas em alguns pacientes essa safena se torna doente, ou seja, ela dilata, aumenta de tamanho, fica tortuosa e perde essas válvulas. Então a gente chama de safena com refluxo, ou safena incompetente, ou safena insuficiente. E aí ela se torna uma safena doente, que é um tipo de varizes, né? É uma veia específica que se torna doente. Antônia de Pirapozinho, doutora, as varizes podem voltar depois de tratadas? Podem. Então, na verdade, a gente não costuma dizer que elas voltam, né? O correto seria dizer que surgem novas. Se você trata de maneira adequada aquela veia, desde a origem dela até desde a origem dela, por onde ela surgiu, trata de maneira adequada, ela não tende a voltar. O que acontece, surgem novas, porque como a causa é essencialmente genética, vão aparecer novas com o passar dos anos, né? Então, por isso que é sempre importante estar sempre assim, tratando e prevenindo, porque a partir do momento que você trata, é como se você zerasse a doença, né? E aí ela vai progredindo. Se você nunca tratar, a chance é cada vez progredir mais e mais e mais, né? A doença vai evoluindo, né? Mariana de Presidente Venceslau, cruzar as pernas e usar salto alto podem causar varizes? Não. Né? Cruzar as pernas não causa varizes. O salto alto, ele foi uma lenda, assim, né? Um fato que, na teoria, ele fazia bastante sentido, né? Então, porque a panturrilha é o que faz você bombear o sangue. Então, a prevenção das varizes, se você caminhasse de maneira adequada, o sangue voltaria e essas varizes não surgiriam. Então, o salto alto, na teoria, ele fazia bastante sentido. Mas hoje foi feita revisão de estudos e não conseguiu comprovar que realmente o salto seja a causa das varizes. Que bom! É. A Tatiane de Presidente Prudente, atividade física causa varizes? Não, atividade física não só não causa varizes, como ela também é super importante para prevenir as varizes e para evitar a evolução da doença. Ela não causa varizes. Paola de Bauru, para a gente encerrar. Subir escadas provoca varizes? Também não. É outra coisa que os pacientes perguntam bastante, né? E que as pessoas têm esse senso comum de achar que subir escada, mas não, subir escada não provoca varizes, na verdade é até benéfico, porque não deixa de ser uma atividade física, né? Então você acaba fortalecendo o músculo da panturrilha, que é quem ajuda na circulação, mas subir escadas não provoca varizes. Obrigada. Prazer te recebê-la. O prazer foi todo meu. Volte mais vezes. A gente faz